Vamos abrir as nossas Bíblias no profeta Daniel, capítulo de número 11, e vamos ler apenas a parte B do verso de número 32, apenas a parte B. Diz assim: mas o povo que conhece em verdade o seu Deus, o povo que conhece o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Outras traduções dizem: o povo que conhece o seu Deus fará proezas. O Salmo de número 108, verso 13, diz assim: com Deus nós faremos proezas. Será que você me ouviu? Com Deus nós faremos proezas, e Ele esmagará os nossos inimigos. Quando na palavra de Deus nós podemos ler um versículo, nós sabemos que Deus está falando, e está falando de forma maravilhosa, porque a palavra de Deus é toda maravilhosa. Mas quando nós vemos um mesmo versículo se repetir em outros lugares, é Deus confirmando a sua palavra. Então essa palavra deve ser vista com mais cuidado, com mais apreço. Precisamos valorizar mais, porque na verdade Deus está repetindo, confirmando a própria palavra dele. Eu quero falar de algumas pessoas nesse dia de hoje, pessoas que realmente eles fizeram proezas, porque Deus estava com eles. Essa primeira passagem que nós lemos no profeta Daniel, e nós podemos perguntar por que é que Daniel fez grandes proezas, e nós percebemos, através da leitura do livro do profeta Daniel, que Daniel foi uma pessoa que se destacou, uma pessoa que destacou-se, mesmo vivendo uma situação de cativeiro. Existem pessoas que se destacam no meio da sua família. Aquele fulano é da família tal, olha, aquele camarada destaca, aquela menina, ela destaca. Existem pessoas que se destacam no seu time de futebol, não é verdade? Existem aqueles que se destacam no seu trabalho, no bairro, na cidade. Existem pessoas na cidade, no país, existem pessoas que se destacam. Aqui a situação de Daniel era uma situação de escravidão, e ainda na escravidão, Daniel, ele se destacou. Por quê? A Bíblia diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Ele era uma pessoa excelente. Aquilo que ele o fazia com excelência. Os nobres, eles olhavam para Daniel e diziam assim: esse camarada é diferente, ele tem algo especial na vida dele. O que será que tem na vida desse Daniel? O que é que acontece na vida desse Daniel? E nós perguntamos: como é que nós podemos ser pessoas que são excelentes onde nós estivermos? Preste atenção. Daniel tem algumas qualidades que nós podemos ter essas qualidades. Daniel, ele passou a ter um hábito. E quando nós passamos a ter alguns hábitos na nossa vida, esses hábitos se tornam, na verdade, costumes. A nossa vida, ela se torna uma vida diferenciada. E Daniel nos mostra aqui a palavra de Deus, que ele tinha um hábito muito precioso, porque todos os dias Daniel falava com Deus. Daniel falava com Deus. Daniel, ele era excelente, porque diz a palavra que ele se alimentava bem. Ele até mesmo se recusou a comer os manjares do rei. Ele disse assim: isso aqui não serve para mim, o que serve para mim é isso de cá. Aquilo que havia na mesa do rei não servia para Daniel, então ele se alimentava bem.
E Daniel, ele tinha o hábito de buscar nas Escrituras o que é que Deus estava falando com ele. Isso fazia com que Daniel pudesse ter o hábito de ter prioridade na sua vida. Como alguém pode ser excelente quando nós aprendemos a ter prioridades nas nossas vidas. Uma pessoa que não tem prioridade não sabe para que existe, não sabe para onde vai, não sabe que caminho tomar. Mas quando nós aprendemos a ter prioridade na nossa vida, nós nos tornamos pessoas excelentes. Acontece que quando nós buscamos ser excelente no trabalho, onde quer que seja, normalmente o inimigo levanta, não é verdade, para tentar nos derrubar, para tentar acabar conosco, e foi o que aconteceu com Daniel. Porque Daniel, ele foi lançado no meio dos leões. Acontece que Daniel era uma pessoa excelente pelo que ele fazia, mas mais excelente ainda, porque Daniel conhecia o coração de Deus. O que é conhecer o coração de Deus? É saber o que Deus quer para a minha vida. E quando nós sabemos o que Deus quer para a nossa vida, nós nos tornamos excelentes. Diz a palavra que Daniel foi lançado no meio de leões famintos, e Deus estava com aquele homem. Por isso, nós podemos dizer que Daniel, em Deus, ele fez grandes proezas. Me lembro de outra pessoa que Deus usou tremendamente a sua vida. Essa pessoa se chamou Davi. Davi era um jovem, um rapaz ousado. Davi era um rapaz que, mesmo sendo ainda muito novo, já era pastor de ovelhas, mas Davi conseguiu derrubar um gigante. E nós perguntamos como é que alguém consegue derrubar um gigante quando todo o povo da sua cidade, do seu país, estavam amedrontados, estavam acovardados, e ainda assim Davi teve a coragem. Mas antes de derrotar esse gigante, o rei Saul, que estava governando naquele tempo, rei Saul disse que a palavra diz que ele era atormentado por um espírito, e Saul queria que alguém tocasse uma canção para ele. E alguém disse: olha, tem um jovem, ele se chama Davi, ele tem uma harpa. Davi cuida das ovelhas do seu pai, ele cuida das ovelhas do seu pai, e ele é um jovem que ele serve ao Senhor. Ou seja, essa é a grande diferença. Alguém que verdadeiramente serve ao Senhor. E quando Davi tocava a sua harpa, o rei Saul se aquietava, porque a presença de Deus se fazia naquele lugar. Mas aquele jovem pastor, diz a palavra que ele derrubou um gigante. E o nome Davi, a palavra Davi, significa alguém que é amado. E nós precisamos entender o quanto nós somos amados por Deus. Querido, preste atenção no que eu vou te falar. Quando você entender o quanto você é amado por Deus, você vai derrubar gigantes. Será que você ouviu o que eu disse? Quando você tiver um entendimento, o quanto Deus te ama, apesar do seu passado, apesar da sua vida, apesar das suas falhas, das suas fraquezas, das nossas deficiências, nós precisamos entender que nós somos amados pelo Senhor.
Diz a palavra em João 3,16 que Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou a mim, a você, de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra nos fala, nos mostra que esse rapaz chamado Davi, que foi excelente, era um homem de guerra, era um homem determinado, era um homem excelente, principalmente porque Deus estava com ele. Quando Deus está conosco, e Deus sempre quer estar conosco, na verdade nós em Deus, não é por nós mesmos, não é pela nossa astúcia, não é pela nossa sabedoria, não é pela força do nosso braço ou pelas nossas habilidades, mas é porque o Senhor está conosco e no Senhor você fará proezas. A Bíblia nos conta de um homem chamado Gideão. Gideão era uma pessoa que tinha autoestima muito baixa. Mas Gideão, quando todo o povo de Israel se escondia nas montanhas, se escondia nas grutas, Gideão descia para a sua lavoura, para ver se conseguia segurar um pouco das lavouras, porque o povo inimigo vinha e roubava tudo que o povo de Israel tinha. Até que em um determinado dia, nos diz a palavra, do caderno de Juízes, capítulo número 6, que Gideão estava malhando o trigo no lagar, ou seja, no lugar inadequado. O lagar é um lugar onde se cavam as rochas, as pedras, e ali colocava as uvas para se pisar, mas não tinha uva, o que ele tinha na verdade era trigo, porque a uva ia sendo pisada e ia escorrendo onde se podia colocar nas talhas, mas Gideão estava usando aquele lugar de forma inadequada para malhar o trigo, até que chega até ele um anjo do Senhor. Eu gostaria que você soubesse que os anjos do Senhor ainda estão a serviço de Deus. Os anjos do Senhor ainda estão a serviço de Deus. Deus pode mandar um anjo lá no seu trabalho. Deus pode mandar um anjo se encontrar com você. Deus usa pessoas para falar com você. Eu quero ser um instrumento de Deus nessa noite para falar, para dizer a você o que aquele anjo falou com Gideão. Gideão se enxergava o pior entre os piores, o mais pequeno, e o anjo chega para Gideão, e Gideão diz assim: ah, meu Senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobrezinha, nós somos os mais fraquinhos. Mas o anjo diz assim: vá nessa tua força, porque você é um homem valoroso. Você é uma mulher valorosa. Talvez você não foi valorosa para o seu esposo, talvez você não tenha sido valorosa na sua casa, talvez, meu querido, você não foi valoroso lá naquele trabalho, mas você é varão valoroso diante do Deus eterno. Eu gostaria que você ouvisse a minha voz. Desafios nós temos. Desafios nós enfrentamos todos os dias, não é para menos, não poderia ser diferente. Mas Gideão, ele, apesar dos desafios, ele aprendeu a vencer os desafios, porque ele ouviu aquilo que Deus estava falando com ele. O que nós estamos fazendo hoje, nós estamos ouvindo aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Eu não sei se você está me ouvindo. E Gideão passou a se enxergar, não como ele próprio se enxergava. Ele passou a se enxergar como Deus o enxergava. Uma coisa é como você se enxerga, minha irmã. Uma coisa é a forma que você se vê.
outra coisa é a forma que Deus está te vendo. Entenda isso. É muito diferente a forma que Deus está te vendo. Como é que Deus me vê? Deus está me vendo cheio de pecados, cheio de falhas? Não. Para isso Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo. Então Deus, Ele te vê na verdade através da cruz de Jesus. E através da cruz nós que não éramos justos, nós fomos justificados através da cruz do Senhor Jesus. Eu não sei se você entendeu o que eu disse. Justos não somos, mas fomos justificados, porque alguém que era justo, ele morreu no nosso lugar. E quando nós o trazemos para dentro de nós, para dentro do nosso coração, nós nos tornamos pessoas justificadas em Cristo Jesus. Se formos ler os homens e mulheres que Deus fez verdadeiras proezas na vida deles, poderíamos até mesmo passar aqui a noite inteira nos lembrando. Eu me lembro de Moisés. A tarefa de Moisés não foi fácil, porque Moisés tinha algumas deficiências. Diz a palavra que Moisés era um homem gago, não falava direito, tinha as suas dificuldades em expressar, mas Deus, para mostrar que Ele é Deus e que Ele não depende das nossas deficiências, Deus usou Moisés para conduzir uma verdadeira multidão pelo deserto. E aquele povo também não era fácil. O faraó que eles enfrentaram não era um homem fácil. A situação que eles passaram não foi brincadeira. E foram 200 anos, ou melhor, 400 anos de escravidão. A forma que aquelas pessoas pensavam era complicada. E durante 40 anos, Moisés esteve andando ao lado desse povo. Mas em Deus, podemos dizer que Moisés realizou grandes proezas. Talvez você pense, mas isso foi no passado, foram com aqueles homens que estão escritos na Bíblia. Deus não muda. E Deus ainda tem um projeto, a nossa história ainda está sendo construída, a história do povo de Deus ainda está sendo traçada, e você faz parte dessa história, a história do povo de Deus. Por isso Deus quer te usar para que nele você possa fazer grandes proezas. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Se você está me ouvindo, eu gostaria de ouvir um glória a Deus. Estou achando essa igreja muito parada hoje. Mas eu sei que você está pensando no que é que Deus vai te usar para que você possa realizar grandes proezas. Amados, onde está o nosso grande problema? Onde estão as nossas dificuldades? Gostaria que você me ouvisse. Às vezes nós nos limitamos. Às vezes nós dizemos, sou pequeno demais. Às vezes nos vemos pessoas sem habilidades, sem nenhum potencial. Às vezes olhamos e estamos focados nos nossos erros, temos medo de fazer novas coisas e errarmos novamente. Às vezes estamos paralisados porque fomos envergonhados no passado. E por isso nós precisamos apenas de uma coisa. Esse é o tempo que Deus te chama para que você possa crer.
para que você possa crer no seu imenso amor. Entenda uma coisa, imagine o Filho de Deus, na eternidade, rodeado pelos anjos, rodeado pela presença do Pai, na eternidade, e ele descer dos céus, se tornar um homem, irmão, viver no nosso meio. Por isso Jesus é chamado Emanuel, ou seja, Deus está conosco. Se humilharem, está no meio de um povo rebelde, de coração impuro, de lábios impuros, como diz o profeta Isaías: Senhor, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, eu acho que eu vou morrer, porque meus olhos contemplaram a Ti. Por que é que Deus nos ama dessa forma? O que é que Deus fez com Isaías? Deus tocou os lábios de Isaías com brasas vivas. Eu gostaria que você soubesse que no altar do Senhor tem brasas vivas, que quando toca os nossos lábios, eles são purificados. Quando as brasas vivas do altar tocam o nosso coração é purificado. Quando as mãos do Senhor tocam a nossa vida, nós somos transformados. Eu não sei se você está me ouvindo. E quando somos tocados, nada, absolutamente nada vai te resistir. Diz a palavra em Romanos 8:31. Ora, o que mais direis? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Os principados, as potestades, os demônios, sua vizinha fofoqueira, quem vai ser contra você? O seu chefe, quem vai ser contra você? Aqueles que tentam te humilhar, que tentam te acusar, quem poderá ser contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então precisamos experimentar esse amor de Deus em nosso coração. Experimentar, querido, não é apenas ter uma teoria, não é apenas ter o conhecimento de um versículo que está nas Escrituras. O que eu estou dizendo é que o amor que Deus tem por você, preste atenção, independente daquilo que você fez, mas o amor que Deus tem por você é um amor profundo. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de saber que nós temos um Deus que nos ama de tal maneira, capaz de fazer coisas tremendas na nossa vida. E nós podemos declarar que nele nós fazemos proezas. Mas eu quero te alertar. Às vezes nós, durante o dia, nós sintonizamos algumas músicas, ou uma emissora de rádio, e ouvimos e dizemos assim: olha, isso é uma coisa boa de ouvir. Outros sintonizam outras coisas, mas nós temos a liberdade de sintonizar. Existem aqueles que sintonizam a rádio do inimigo, onde as palavras são palavras de derrota. Eu não estou falando da nossa emissora de rádio, não é isso que eu estou falando. Tem pessoas que sintonizam sem ligar nada, mas sintonizam pensamentos negativos, sintonizam acusações, invejas, confusões. Então, nós podemos escolher quem é que nós sintonizamos no nosso espírito. Se nós queremos ouvir a Deus ou se queremos ouvir o diabo. Existem pessoas que estão na igreja
E alguns até dizem: estou passando uma luta tremenda, essa noite foi uma briga com o diabo a noite inteira, porque eu não conseguia dormir. Estava sintonizado com ele. Nós não podemos dar valor àquele que não tem valor. Nós precisamos valorizar aquele que tem valor. Não estamos subestimando aquilo que o inimigo pode fazer na vida de um homem e de uma mulher. Mas eu quero que você esteja entendendo o que é que Deus pode fazer na sua vida. O que Deus pode realizar na sua vida. E assim nós podemos engrandecer o nome do Senhor, através de quem nós estamos ouvindo, através de em quem nós estamos ligados no nosso dia a dia. O povo de Deus precisa saber o tempo todo que o nome do Senhor precisa ser glorificado. E quando o nome do Senhor é glorificado na sua vida, o inimigo bate em retirada, porque é um lugar que é trevas, onde entra a luz de Deus, as trevas têm que bater em retirada. Onde entra a saúde de Deus, a enfermidade tem que bater em retirada. Onde entra a paz do Senhor verdadeiramente, todos os conflitos têm que bater em retirada. E é nele que nós precisamos sintonizar, é nele que nós precisamos estar ligados o tempo todo. E não podemos esquecer que Jesus Cristo, Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa saúde. Jesus Cristo é a nossa alegria. Não, eu não estou dizendo a você que você não vai ter desafios pela frente. Daniel teve desafios pela frente. Daniel passou batalhas terríveis. Mas ainda assim, mesmo sendo jogado em uma cova onde havia leões, ele sabia que Deus era com ele. Em toda e qualquer situação, Deus estava com ele. Eu quero dizer a você que Deus está do seu lado, filha. Mas não interessa o ambiente que você está vivendo. Talvez você pense, mas na minha casa é uma gritaria, é uma confusão. Não é o ambiente externo que nos dá paz. A paz de Deus, que é Shalom. Shalom é a paz que nós temos, ainda que estejamos vivendo um verdadeiro conflito, ainda que estejamos no fronte de guerra. Shalom significa paz, é a paz que excede todo o seu entendimento. Então, quando temos a paz de Deus, aconteça o que acontecer, ocorra o que ocorrer, você continuará tendo paz, continuará tendo sabedoria. Mesmo se estiver no meio de uma tempestade, Deus vai continuar te protegendo. Você tenha convicção de que Deus está nesse barco. Eu estou falando desse problema que você está vivendo. Se Deus está com você, você vai passar de cabeça erguida. Foi assim com Moisés, quando ele atravessou o Mar Vermelho. Você pensa que foi brincadeira? Pensa que foi um teatro? Não foi. Ele sabia que Deus estava com ele. Por isso, amados, nós precisamos guardar a paz que Deus tem para nós. Precisamos ter essa confiança inabalável de que Deus está conosco. O caderno de Provérbios diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos. Atenta, filho meu, filha minha, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, ele diz assim: inclina os teus ouvidos. Por quê? Aquele
que não tem o Senhor pode ter toda a riqueza do mundo, ele vai fracassar. Aquele que não tem o Senhor pode ter toda a fama do mundo, ele vai fracassar. Mas aquele que confia no Senhor, ele não se abala. Ele até corre, mas ele não vai cansar. E ele tem a convicção de que em Deus ele vai fazer proezas. O que é proezas? É uma ação de ousadia. E crer em Deus também é uma ousadia. Irmã, viver com Deus é uma ousadia. Ser o único cristão na sua família, isso é uma ousadia. Ser o único cristão no seu trabalho é uma ousadia. E os desafios vêm. E vem mesmo, não vem para te derrubar, mas vem para te fortalecer. Eu quero terminar te perguntando: quais são os seus desafios? Seus desafios são financeiros, seus desafios são emocionais, seu desafio é um desafio profissional, é um desafio da sua existência. Não desanime, não volte atrás. Eu quero te dizer no nome de Jesus Cristo, em Deus nós faremos proezas, porque Ele está no comando das nossas vidas. Eu acho que só 3 pessoas ouviram o que eu disse. Deus está no comando da sua vida. Deus está no comando da sua vida. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos aos céus e dissesse, não da boca para fora, mas do fundo do seu coração, que você dissesse assim: em Deus eu farei proezas. Em Deus eu farei proezas. Mais uma vez, para você não esquecer nunca mais: em Deus eu farei proezas. Será que você pode dar um amém bem gostoso? Glória a Deus.